O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, aqui presentes, aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais aqui da paróquia São Benedito, mais um cerco de Jericó, nestes 60 anos desta paróquia, que sempre se voltou para Jesus e para Nossa Senhora, desde os seus primórdios, através da adoração ao Santíssimo e através de devoções fortes em relação à Mãe de Deus. Nesse dia de Nossa Senhora do Carmo, muitos lhe são devotos, outros a conhecem apenas por ouvir falar mesmo, ou alguns só conhecem o escapulário em si, mas não conhecem a mensagem profunda, verdadeira e eficaz da Virgem do Carmo a São Simão Stock. A palavra escápula quer dizer ombro, sobre escápulas. Por isso que este escapulário hoje pequeno que nós usamos, na verdade, para a ordem, para São Simão, foi como que uma peça do seu hábito de serviço. Então aí nós já vemos que a mensagem da Virgem do Carmo a São Simão e a todos os que dele depois iriam adotar essa devoção, nos chama a um verdadeiro serviço, um serviço fiel, um serviço contínuo à Santa Igreja e a Nosso Senhor. Pensava um pouquinho antes da missa começar, quando é que nós vamos dar um sim definitivo a Deus? Quando é que isso vai acontecer? Na verdade, nós já o demos no nosso batismo. O batismo é definitivo. Não tem como ninguém renunciá-lo, cancelá-lo, alterá-lo. Não tem. Batismo é batismo. Nenhuma possessão tiraria a presença, a graça do batismo de uma pessoa. Então já é um sim definitivo. Mas daí às vezes nós não compreendemos isso. Por isso vem o sacramento da confirmação, por isso vem o sacramento da Eucaristia, por isso vem os sacramentos mesmo de cura, a reconciliação, a unção dos enfermos, os sacramentos de serviço, que são a ordem e o matrimônio. Tudo para que nós relembremos que o nosso sim que foi dado a Deus é um sim definitivo. Não é um sim circunstancial, que é conforme amanhece o dia, como tantos outros sims são dados nos tempos de hoje, neste mundo instável, em que nada mais é. Eu fazia um tempo que não assistia à Copa,
E que frustração assistir esse ano. Porque gol não é gol, pênalti não é pênalti, falta não é falta, nada mais é. Eu nem comemorava nada, né? Porque eu ficava esperando uma máquina me dizer se a bola tinha entrado, se não tinha entrado, né? Se o cadarço da chuteira do jogador tinha marcado impedimento, se o cabelo ou se um fio, né, de câmera tinha dado um passe certeiro para um jogador. Nada mais é. Que coisa instável. Que coisa instável também nas nossas vidas. Que coisa instável, né, nesse mundo tecnológico. A hora que a gente aprende uma coisa, ela muda. A hora que a gente se acostuma de um jeito, muda-se de outro. E nós não podemos levar isso para a vida espiritual. Por isso, o tema: Deus não quer admiradores, mas servidores, seguidores, como a Virgem Maria. E neste Evangelho, nosso Senhor aproveita-se, não é que ele desmerece, porque tem muitas formas de ler este Evangelho. Se eu não gosto de Maria, se eu não quero que ela seja a minha mãe, como foi dada por Jesus na cruz, se eu realmente não tenho nenhum interesse por ela, então eu leio esse Evangelho dizendo: está vendo? Jesus aqui, né, não quis dar atenção à sua mãe. Por isso ele nem falou: opa, deixa eles entrarem, vou apresentar para vocês minha mãe. Não, Jesus nem ligou para a mãe e já olhou para os discípulos: quem é minha mãe? Quem é, meus irmãos? Se eu não gosto de Maria, eu leio assim. E às vezes até acho gente que me explica que é assim mesmo. Vou lá e leio um exegeta que não gosta de Maria, escuto um teólogo que também não gosta, e eles vão explicar que é assim mesmo, que Jesus desmereceu a mãe e os irmãos para dizer que ele estava à parte e livre dessa questão familiar, sanguínea, que ele era um homem autônomo, porque é Deus, então não precisa de nada disso. Mas basta que eu goste um pouquinho, e nem precisa ser muito. E vocês sabem que eu amo muito a minha mãe. Basta que eu seja um pouquinho dócil ao Espírito Santo para entender que neste Evangelho, quando Jesus pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele está aproveitando-se daquilo que Maria fez para dizer para mim e para você o que também devemos fazer. Jesus disse: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Com esta palavra, nós nos unimos àquela que Maria disse ao anjo: faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, todo aquele que fizer como ela, todo aquele que fizer como a Virgem Maria fez, não é um sim, sabia? A gente fala, Maria disse sim. Não, ela disse fiat. Fiat é faça-se, é mais do que sim. Sim é uma coisa assim, talvez ou não. O faça-se é diferente, é aconteça, pode acontecer, pode ser realizado. E Jesus diz: todo aquele que faz, fiat, faça-se, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Que esse vai ser? Só meu discípulo? Porque antes ele aponta para os discípulos e diz, apontando para os discípulos, ele disse: estes aqui, estendendo a mão para os discípulos, diz: eis minha mãe e meus irmãos.
Naquele dia, ele chama os próprios discípulos a subir um monte. Como na oração da coleta nós rezamos, que a Virgem Maria nos ajude a subir o monte que é Cristo. Essa oração foi composta porque o Monte Carmelo é o lugar onde Elias subiu, é o lugar onde outros homens de Deus subiram, e lá então tiveram um grande encontro com a graça de Deus e também São Simão Stock com a Virgem Maria. Por isso, meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse sobe esse monte espiritual e passa a pertencer à família de Deus. Este será o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Passa a pertencer a esta família. E nós precisamos retomar, pois hoje a proposta também do Padre Adriano é rezar pelas dificuldades de tomar decisão. Pela dificuldade de tomar uma decisão. E essa palavra cisão, decisão, é aquilo mesmo que reparte. É aquilo que separa uma coisa da outra. Numa bifurcação de uma estrada, você precisa tomar uma decisão. Não tem como você andar pelas duas. E hoje nós precisamos. Se já demos um sim pela fé dos nossos pais e depois pela nossa própria fé na confirmação, nos sacramentos que recebemos e no sacramento da confissão que a gente vem para reforçar o fiat que demos a Deus, dizendo, olha, eu não fui fiel à consagração a Nossa Senhora, que eu estou indo para o meu 25º ano, recebi aqui, ó. Era naquele cantinho aqui, mas da igreja antiga, né? Então não dá para saber nem se era ali naquele cantinho. Atrás da cortina, depois da consagração, depois do Padre Esdras abençoar os meus objetos e um escapulário, eu ali rezava e me consagrava a ela totalmente. Já vai fazer 25 anos isso em 2027, no dia 31 de maio. Nós, então, temos que reforçar a cada confissão, a cada sacramento e a cada momento de oração, este sim. Porque as nossas dificuldades de tomar decisões em outras coisas, e tantas, viu? Decisões de estudo, decisões de namoro, decisões profissionais, decisões de lazer, as outras dificuldades de tomar decisão estão manchadas porque nós perdemos a capacidade de dar uma decisão a Deus. Perdemos ou deixamos maculada este chamado que nós precisamos dar uma decisão exclusiva a Deus. Sou dele, sou filho dele, sou batizado, sou católico da Igreja Romana. É nessa fé que eu fui inserido, pela fé dos meus avós, pais, ou até mesmo antepassados, ou se não foi na fé deles, na minha, que eu próprio professei, sendo um batizado adulto, e é nessa fé que eu vou ficar. Eu preciso escolher de verdade, porque senão me torno um admirador de Deus. E eu fiquei pensando em certas coisas aonde a gente percebe quem é que só admira, mas não participa, não é seguidor. Quantas pessoas podendo ouvir, tendo tempo, carro, disposição,
estão acompanhando esse cerco de Jericó só virtualmente. Compartilhar foto do Santíssimo não é adorar o Santíssimo. Curtir foto da Virgem Maria não é ser devoto dela. Divulgar o horário de uma missa numa paróquia não é participar ativamente da missa, como a igreja é chamada e nós também. Então nós precisamos parar de fazer algumas coisas no mundo virtual e começar a viver uma vida virtuosa. As palavras podem ser parecidas, mas não são. Virtual e virtuosa, elas têm as mesmas raízes, mas elas terminam com um sentido diferente. Aquilo que eu faço com virtude, com virtuosidade, aquilo que eu faço, virtuosamente, é aquilo que eu faço para valer, é aquilo que realmente acontece, é aquilo que realmente está sendo realizado. Por isso eu clamo a você que está só assistindo, que se você ainda tem tempo de vir na adoração amanhã, nesses últimos dias, por favor, venha. Venha. Não é por causa de comodismo. Agora, se você não tem a possibilidade devido à enfermidade, horário, essas coisas, aí é diferente. Mas nós precisamos sair mesmo dessa situação apática de que não damos a Deus um sim verdadeiro. Admiramos, ficamos admirados. Assistimos pela televisão um grande encontro da igreja, uma missa com muitas pessoas, uma procissão enorme, e a gente fica admirado. Se torna até mesmo ali o fato dos nossos comentários. Você viu isso? Você viu aquilo? Nossa, você viu quanta gente tinha lá, quanta gente tinha aqui? Mas isso não é estar. Isso não é participar. Isso não é receber. A nossa fé católica, vinda do conceito judaico, é a fé que peregrina. É a fé que sai de um lugar e vai para outro, em busca da terra prometida. É a fé que recebe um chamado, como a Virgem Maria recebeu, e a partir daquele chamado precisa mudar toda a decisão da sua vida. Por isso nós precisamos hoje subir ao Monte Carmelo e pegar de novo sobre nós o escapulário do serviço. Porque muita gente quer colocar o escapulário sobre os ombros, mas só por causa da proteção. Eu ouvi dizer que se a gente usar isso aqui, protege. Não é bem assim. Protege aqueles também que se colocam a serviço da Virgem Maria e da Santa Igreja. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer que pertencemos à família de Deus. E não descer deste monte. Porque quando nós não fazemos a sua vontade, e aí então não sentimos que somos da sua família, a gente começa a pensar que a gente é próximo de Deus, conhecido de Deus, eu tenho uma simpatia por Deus e Deus tem uma simpatia por mim. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio para isso. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio para ter admiradores, mas discípulos, seguidores, filhos, filhas. Ele veio para constituir uma família a qual nós pertencemos. Família que tem pai, família que tem mãe, família que tem irmão, pois a Trindade
e a Virgem Maria completam todo esse ciclo. Maria é mãe, a igreja é mãe, Jesus é o Filho único de Deus que nos adotou, então o nosso irmão Salvador que nos adota. O Pai, Deus Pai é o nosso Criador e o Espírito Santo é o amor que envolve a tudo isso. Nesta homilia, nós vamos tratar só disso, ser verdadeiros seguidores de Jesus e restaurarmos o nosso poder de decisão. Depois, na oração do Santíssimo, nós vamos falar das outras coisas, dos traumas, dos complexos, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que dissipe ou nos dê caminhos corretos de cura para essas coisas. Mas não há dúvida nenhuma que a primeira cura que precisa acontecer é eu e você reconhecermos que nós já dissemos pelo sacramento do batismo um sim definitivo a Deus. Um sim definitivo. Você precisa falar para o seu filho batizado. Você vai falando quando ele é pequenininho. Filhinho, olha o papai do céu, olha a mãezinha do céu, olha lá o santinho do céu. Você vai falando. Conforme ele for crescendo, você vai aumentando este grau de conversa, vai falando, olha, São José, né, o que ele fez por Jesus, e conforme ele pegar uma idade, você vai ter que dizer com todas as letras para ele: filho, eu e teu pai, eu e teus avós, eu e teus padrinhos, sabendo que Deus é o sumamente bom, quando você era pequenininho, nós dissemos em teu nome um sim exclusivo, perpétuo, e você foi marcado com um sinal indelével. Você é de Deus. E o mundo vai te disputar. Artistas vão te disputar. Jogadores de futebol vão te disputar. Porque todas essas pessoas, quando também não reconhecem que são de Deus, elas querem ser Deus na vida dos outros. E daí ficam procurando, sim, admiradores, porque elas aceitam admiradores. E vão se disputar, né, likes aqui, likes ali, e seguidores aqui, seguidores ali, porque todo mundo quer ter. Antes se falava de 5 minutos de fama, né? No meu tempo era assim. Hoje as pessoas matam um leão por 1 minuto de fama. Não é nem mais 5. Se eu puder causar 1 minuto de fama em alguém, eu faço o que quiser, o que me pedirem. E a prova disso é um monte de coisa que está aí à mão dos nossos filhos e também de tantas pessoas que não valem, né, nada da internet. Assistir certas coisas, ver certas coisas, programas, músicas, filmes e um monte de outras coisas. E é preciso então que seja dito ao seu filho e à sua filha: o mundo vai disputar a sua atenção, o mundo vai disputar, né, ser o Senhor da sua vida, você vai ter que seguir alguém para lá e para cá. Mas de Deus você é filho, a Ele você pertence. Sobre ti repousa a proteção da Virgem Maria. E você não poderá e não deverá esquecer disso. Aqui no texto do Evangelho diz que Maria estava lá fora com os irmãos de Jesus. Posso concluir fazendo ali uma comparação, que nesse dia ela ficou para fora, para que ensinasse que todos nós deveríamos entrar. Todos nós deveríamos estar para o lado de dentro.
e o lado de dentro do seu imaculado coração e do sacratíssimo coração do seu Filho Jesus.